Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 56. Vamos dar continuidade ao capítulo 19, Comunhão com Deus. Está o nosso Senhor Jesus ensinando João, o evangelista, em torno dessa comunhão com Deus. Então, nosso irmão Augusto fazendo a voz do nosso Senhor Jesus, nosso querido irmão Roger fazendo a voz do João, o evangelista. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir mais esse trabalho. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Então, devemos louvar ou devemos suplicar na oração? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com seus pensamentos, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Eu estou aqui olhando para a resposta do nosso Senhor e nós teremos que reler e comentar, né? Isso para a gente aprender. E ressignificar o que nós aprendemos, né? Ressignificar. João pergunta então se a oração deve ser de louvor ou de súplica. Vamos lá, de ponto a ponto para a gente aprender com Jesus. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Todo ato de relação. Agora ele vai dizer que como é esse ato. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, porque a pergunta é o quê? Louvor e súplica. Agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. É um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam, os que só pedem, podem ser ignorantes. Porque a gente sempre comenta isso. Quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos compreendendo que a vontade de Deus é sábia. Que em verdade eu deveria ter bom senso de dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu tiver de te pedir, eu te peço que me ajude a realizar a tua vontade. Porque um filho não sabe o que é melhor para si. Quem sabe é o pai. Então, se nós realmente começarmos a entender, pensa, um filho teu adoeceu. Qual é a primeira coisa que você pede para Deus? Aí vem a pergunta: será que isso é o melhor para esse espírito? Por isso que ele usou o termo que?
Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, de ignorar. Então, quando uma mãe ou um pai, ou seja lá o que for, solicita a cura divina, interferindo, pedindo, ele está ignorando o que essa alma necessita. Porque ali a mãe está atendendo o seu capricho. É meu filho, não é meu filho. É filho de Deus, é um empréstimo. E aí, é maturidade. Vamos pegar a obra há 2000 anos. Lívia e o senador Públio. A menina, qual era o nome dela? Flavinha, a Flávia, aproximadamente 7, 8 anos, com lepra. Ia desencarnar, ia a óbito. Ela estava coberta de feridas fétidas. Lívia rogou. Emmanuel, a pedido de Lívia, da própria filha que Flavinha pediu, foi até o encontro de Jesus. Quando ele retornou, Flávia estava curada. A febre já tinha passado, as feridas foram cicatrizando. A vida da Flávia foi boa. Essa menina sofreu muito. Quem é que tem a razão? E tu vai dizer assim, Conceição, mas por que Deus atendeu? Às vezes ele atende, para que a gente aprenda a lição. Pedi e obterei. Batei e a porta me será aberta. Nosso Senhor Jesus disse, se eu quisesse, eu pediria uma legião de anjos a meu Pai enviaria. Eu posso pedir, ele vai interferir. Mas ele vem, mas o que o meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus. Porque Jesus é médium de Deus. Jesus tem Deus nele. E ele realiza a vontade do Pai. E ele se entregou ao suplício. Entendeu? Ele se entregou. Então, isso nós ignoramos. A gente só consegue ver o aqui e agora. A gente não consegue ver o benefício que será para essa alma sair dessa idade. Como fazer isso? Senhor, seja feita a tua vontade. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter que esperar? Não, eu vou procurar todos os recursos que a terra possa me oferecer. Eu vou fazer todo o movimento, Senhor, o que depender da minha parte, eu vou fazer tudo. Mas quando chegar na sua parte, seja feita a tua vontade. E eu sei que a tua vontade, Senhor, que o amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha, nem se compara com o amor que tu tem por ele. E eu sei que o que tu fores fazer é o melhor para essa alma. Isso nós ignoramos. Entendeu? Então quem muito pede, na verdade é um ignorante, que ignora. Pedir que me livre. Gente, diz o livro dos Espíritos que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer um filho de volta ao seio. Mas a dor ensina muito. Uma das primeiras coisas que a dor quebra é orgulho e vaidade. Que aí você percebe que de nada valeu todo aquele orgulho e toda aquela vaidade. Primeira coisa que quebra. Você pode ter o maior título em qualquer coisa. Entendemos isso? Por isso é que ele colocou aqui. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam
podem ser somente preguiçosos. Porque eu fico só louvando e não saio para o trabalho. Quantos não se trancam nas sinagogas, nas igrejas, dentro do centro espírita, e canta e chora, Senhor, em teu nome, eu falo, e fica ali, e faz não sei o quê. Na hora do vamos ver no trabalho, nada. Olha só o link que o nosso Senhor Jesus faz. Quem pede é o ignorante, quem só pede. E aquele que só louva, na verdade, é um preguiçoso, que não coloca as mãos na massa. O que nosso Senhor está falando aqui? Que aquele que muito suplica é o que ignora. E qual é a nossa fala? Que a partir do momento que você passa a ter conhecimento da verdade, com V maiúsculo, você deixa de pedir. Você deixa de pedir. Então não há intercessão, não há pedido. É Senhor, seja feita a tua vontade. Deixa de ser ignorante. Porque você sabe o quê? Que aquele aparente mal, porque nós olhamos para a morte ainda como uma punição, como algo que é uma desgraça. Mesmo nós espíritos, aí quando a gente fala em morte, a gente fica apavorado, porque a gente avalia isso como se fosse coitado, fulano morreu. Coitado de quem está vivo ainda. Coitado, fulano morreu. Coitado, fulano. Que coitado nada. Desencarnou, cumpriu a missão. Agora está no momento dos acertos de contas. Vamos ver, nós estamos aqui ainda na luta. Então é essa concepção. Então façamos tudo o que a lei humana, o que a ciência, tudo, vou procurar, vou fazer, vou correr, vou fazer tudo. Acho que foi até a Vitória que me comentou um caso de um transplante, não foi, Vitória? A família lutou, conseguiu um transplante, o menino sofreu um acidente de carro e morreu. Não foi, Vitória? Morreu ele, morreu a mãe também? Só ele dentro do carro, né? Olha que coisa interessante. 3 transplantes. No terceiro ele não morreu por conta do rins, mas veio a desencarnar pelo acidente de carro. Então a gente vai percebendo o quê? Isso constante quer dizer o quê? Não, eu quero dizer que ele desencarnou, mas a mãe ficou com a consciência o quê? Em paz. Eu fiz tudo e mais um pouco. Então esse é o movimento, Senhor, seja feita a tua vontade e que eu possa fazer a tua vontade. Sempre. Fale, meu amigo. Assim, você comentou acerto de contas. O Brasil, vamos atravessar mais ainda turbulências sociais. E se vê nas redes sociais correntes, pedidos de orações pontuais, tantas horas da noite, né? Para que todos, pontual, façam prece, oração para mudar a atmosfera, o tipo do Brasil. Esse tipo de louvor, de coisa, isso funciona? Olha, tu imagina o que é 2.000, 3.000 pessoas vibrando no mesmo ideal. Isso alivia, mas não resolve. O que vai resolver é a conduta do brasileiro no dia a dia. É sua conduta, entendeu? Então é um alívio, é bom. Mas se aquela minha prece não for uma constante em relação às minhas atitudes, É pontual. Igual a gente diz, olha, vamos orar pelo nosso evento que vai acontecer, então todo mundo ali vibrando, emitindo vibrações de amor, ajuda, mas não resolve. Se o pessoal que estiver montando o congresso, o seminário, seja lá o que for, não estiver imbuído de bons propósitos, não tem vibração que resolva. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, agora ele mudou tudo. Os que pedem podem ser ignorantes, os que louvam podem ser só preguiçosos. Pegou? Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, olha a palavra aí, trabalhou. Com as suas mãos, não é com a mão do outro. Com as suas mãos, porque às vezes você dá, mas não vai lá meter sua mão. E com o seu pensamento, mãos, pedido, realização, pensamento, louvor, mas louvor no trabalho. E com o seu pensamento,
esse é o filho que aprendeu a orar. Trabalho pelo bem, não é pelo dinheiro. Quando a gente sai de casa todo dia, a gente sai para trabalhar, não é pelo bem, a gente sai porque a gente vai ganhar dinheiro. Se não, o dinheiro é a mola que movimenta. A gente sai de casa para ganhar dinheiro, para poder atender os nossos caprichos pessoais. A gente não sai de casa para fazer o bem. E mesmo ganhando dinheiro, a gente ainda faz ruim. Mas às vezes você trabalhando, ganha o sustento, que é o que eu acho que é certo, né? Esse mundo, você pode trabalhar para o bem ao mesmo tempo. Sim, pode. Só que o trabalho, quando ele fala no trabalho para o bem, minha amiga, não vem nenhum retorno. Quando você está no seu trabalho, que você ganha o seu dinheiro, você está ganhando é para fazer muito bem mesmo. É para fazer muito bem, você deve, é seu dever. Não é sacrifício. Não é sacrifício. Você está recebendo para quê? Aqui nesse caso é sacrifício. Por quê? Porque tu não ganha absolutamente nada de retorno. Kardec pergunta aos espíritos se aqueles casos de pessoas que fazem trabalho, caridade, mas com o intuito de receber a vitória no mundo espiritual, né, vamos dizer assim, uma colônia legal e tal. E aí, o que os espíritos respondem? Olha, de certa forma, deixa eu ver se eu consigo lembrar na íntegra, mas não vou conseguir na íntegra não, mas ele diz assim, ainda assim não é bom. Porque o propósito da caridade é dar sem absolutamente nenhum interesse. Porque aí sim eu estou exercitando o amor. Se eu estou fazendo esse movimento com o intuito de obter o mundo espiritual, eu estou fazendo troca. Então eu saí da onde eu tenho que trabalhar, que é o amor. E esse amor é cuidar do outro pela alegria de cuidar. Quando eu faço esse movimento, eu começo a despertar o Deus em mim. Porque quando você fala em Deus, você fala em amor. Quem muito ama se identifica mais com as leis divinas e com Deus. Esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. Quando você fala em fé, é isso aqui. Então a gente acha que fé é Deus atendendo às minhas rogativas. Não, fé é fidelidade. É eu fiel a Deus. Deus é fiel, né? Que as pessoas confundem. Deus é fiel. Aí tu olha assim, novidade, agora tu é fiel. Essa é a pergunta, nós somos fiéis? Consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. A vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Tu acha que eu vou fazer pedido? Eu colo nele. Senhor, estou contigo. O que o Senhor decidir, não vou pedir nada, que eu só vou atrapalhar. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou João, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Olha lá, Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou. Será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Vamos parar aí agora para comentar, né?
Então vamos lá. Primeiro ele já dá com aquela serenidade imperturbável, mas ele dá a chamada. Será que também tu... Imagina assim, uma Conceição, tu ainda não entendeu? Aí vem Jesus, será que também tu não entendes? Né? A docilidade é outra, né? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, né? Papai vai me atender. É preciso colocar acima delas, dessa confiança expressa na oração, a fé tributada, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Então vamos voltar lá de novo para não falar das nossas encrencas, vamos falar lá da nossa irmã Lívia. Será que ela não entendeu? Será que Públio não entendeu que aquela patologia, a morte daquela menina, era um ato de misericórdia de Deus para com aquela alma? Entendeu? Interessante que ele coloca como capricho, né? Capricho, é capricho. É capricho. Toda vez que eu quero atender os meus desejos, é capricho. Tem que ser feita a minha vontade. Tem que ser feita a minha vontade. Isso é capricho pessoal. Só falta virar o dedo assim, o senhor está errado. Eu estou certa. Faço o que eu estou lhe mandando. É capricho pessoal mesmo. Mesmo aceitando a vontade do Pai, compreendendo que seus desígnios são os melhores, são os mais sábios. Não é uma questão de caridade você minimizar todos os sofrimentos. Claro, claro. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Façamos nós tudo o que deveremos fazer. Quando chegar numa parte dele, tu diz, Senhor, agora é contigo. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Seja feita a tua vontade. Então, a nossa função, os médicos, é a mão de Deus atuando. A ciência é a mão de Deus atuando. Então, vamos fazer tudo. Vamos estar ali sem desespero, com esperança, mas sabendo que o que acontecer é o melhor para aquela alma. Entendeu? O que eu não posso é dizer, Senhor, cura, Senhor. Às vezes a gente diz, Senhor, cura, e às vezes a gente diz, Senhor, leva, Senhor, leva, Senhor, leva. Então, nem leve, nem cura. Seja feita a tua vontade. Às vezes a gente faz isso, né? Senhor, leva. Agora a situação que está, leva. Não. Seja feita a tua vontade. A Cecília falando agora, eu lembrei que a gente vê essa palavra capricho, né? A gente viu aquele cientista de 104 anos, com a saúde boa, mas o capricho que ele queria morrer. Ele já não queria mais continuar vivo. Ele não queria mais contribuir. Lúcido foi para cometer o suicídio. Capricho. Aí ele se deparou com o quê? Com a vida. Ele pegou, fez, né? Se despediu da família, da esposa e tudo mais e foi para lá. Quer dizer, é um capricho, né? Está vivo, está contribuindo, tem saúde e não ele quer ir. Capricho pessoal. A gente percebe, às vezes a gente acha assim, olha, eu não quero dar trabalho a ninguém. Gente, eu tive a experiência, foram 4 anos cuidando do meu pai. Gente, o bem que isso me fez... O bem de evolução, de maturidade, de discernimento, de conhecer o corpo, de conhecer a morte. Então, quando você está nesse processo, você não está dando trabalho, você está dando lições para o outro. E o papai sempre deixa alguém para cuidar. Sempre deixa alguém. Às vezes, uma mãe, uma filha, um pai, um filho, ou um irmão e uma irmã, naquele movimento de, ou uma filha, um filho, um pai, mas sei lá o que for, às vezes aquela patologia faz com que essas almas o quê? Se unam. Se unam. Eu digo, eu amo meu pai e passei a amá-lo muito mais depois que passei a cuidá-lo. Porque a gente aprende que quando a gente cuida, o amor multiplica.
Era um sentimento de filho e pai, passou a ser um sentimento de mãe e filho. Então aumenta. Quem cuida ama mais. Então não pense que você vai dar trabalho, pense que você vai estar dando a oportunidade para que o outro possa evoluir. Francisco já cuidou também, né, Francisco? Sabe o que eu estou falando? De 2, né? É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa, e comungando é concordando, generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, resumindo, é imprescindível que sejamos de Deus. O que é ser de Deus? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Então, quando eu digo eu sou de Deus, aí eu peço carro, peço casa, peço trabalho, não, a minha vida está prosperando. Eu acho impressionante como o povo vincula a religião com dinheiro. Desde que eu entrei aqui, minha vida está prosperando. A vida espiritual deve prosperar. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Sabe que eu vejo, algumas pessoas dizem assim, Deus é fiel, curou meu filho. Aí eu falo assim, se tivesse curado, exatamente. É eu colocar Deus na condição de meu escravo. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouvistes falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então, nosso Senhor Jesus pega a natureza. Se você pegar uma árvore, cortar essa árvore, mas ainda assim, se houver ainda vida nela, apesar dela ter sido decapitada, o que ela faz? Ela brota de novo. Ela recomeça do zero. O que nosso Senhor Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo toda uma comparação com a natureza. Olha o que ele diz. Observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro da natureza agem as leis de Deus e devemos reconhecer. Então, a própria natureza são leis de Deus. Só que a natureza, ela não é rebelde. A natureza não tem capricho pessoal. A natureza, como não tem um livre-arbítrio, ela segue 100% a vontade de Deus. Vamos lá. Dentro dela agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis num trabalho universal. A natureza é o quê?
servas fiéis. Servas fiéis. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repouso? O sol chega, vou mais dar sol, luz para ninguém. Imagina isso? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar a atmosfera. Porque o que xinga a tempestade, e ela não vai se melindar, também não vou mais levar chuva, não. Ela continua fazendo o trabalho do Senhor. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. Quantas vezes a gente desiste de um trabalho só porque o outro virou e olhou de cara feia pra gente? João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Trocando em miúdos, o que é fidelidade a Deus? Trabalhando. E nesse trabalho, realizando a vontade de Deus. Trabalhando sempre, independente das acusações, dos gritos, dos berros, dos maus tratos, das indiferenças, continuando o trabalho. Imagina se Paulo tivesse desistido na primeira pedrada que ele recebeu. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Atributos divinos também encontram-se em nós. Então, quando eu, voltando lá ao movimento do filho, que eu sei que esse é um ponto que machuca muito, quando eu faço esse movimento, que eu estou passando por essa dor, que eu faço todo o movimento e digo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou trabalhando o meu íntimo. Estou trabalhando o meu íntimo. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos, cheio de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, e me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Olha lá que lindo. Olha, eu até entendi. Vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu ainda vos peço, com a sinceridade de minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Senhor, foi a teoria, agora me ensina isso na prática. Isso era João, o evangelista. O Messias fixou nele o olhar translúcido, imagina esse olhar, e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Tem mais o que explicar, né? Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Vamos parar então? Já,
passado por essas obras são tiradas dos arquivos da espiritualidade, é isso? Os arquivos. Tu imagina que quando Emmanuel chamou Humberto de Campos, e primeiro que Humberto de Campos, em espírito, ele não era só o escritor. Quando você retorna à sua essência, você passa a ter a sua consciência espiritual. Então eu não sei quem é Humberto de Campos. Eu não sei se ele esteve nesse período também. Mas o que nós sabemos é que tudo isso está no arquivo do mundo espiritual. Por exemplo, às vezes é muito comum, você vai a Minas Gerais e de repente vai visitar uma senzala, uma antiga senzala. Aí, dependendo da situação da criatura, às vezes tem alguns médicos que dizem: nossa, eu ainda estou vendo, ainda tem espíritos aqui, aprisionados, BBB. Então, não necessariamente a criatura está vendo verdadeiramente espíritos, mas o quadro que ficou na psicosfera daquele ambiente. Tudo que aconteceu ali está gravado na psicosfera. Basta acionar. É por isso que vocês entenderam? É como se tivesse gravado e ali está. Se você começar, por exemplo, eu sou médio ostensivo, eu entro num lugar desse, não aciono nada, porque quem procura acha. Então eu vou ali olhando e tal, mas eu não viajo não. Porque se você viajar, você daqui a pouco está passando mal. Então a gente vai aprendendo isso em mediunidade. Então eu estou ali no mundo objetivo, olhando, aprendendo, anotando, tal. Mas eu vou olhar, aí vou entrar e vou ficar imaginando. De duas uma, pode ser criação da minha cabeça? Pode. Mas eu também posso estar entrando nessa psicosfera, daquilo que está ali gravado, e eu passo a ver alguns quadros. Então, ou seja, no mundo espiritual, vamos supor, Humberto de Campos vai falar do encontro de Jesus com a samaritana. Ele vai ver o quadro todinho, porque isso está gravado. E ele vai ver como se Jesus estivesse passando entre ele. Então lá ele vai, participa, vê tudo, com certeza é preparado. O Emmanuel, ele diz a Chico que o Emmanuel participou de um estudo do Evangelho no mundo espiritual, em que Emmanuel, se sentiu um crocodilo. Tu imagina um comentário? O grupo que ele estava era tão, que Emmanuel, se sentiu um crocodilo, de tão rústico que eram as colocações dele em relação aos dos irmãos. Por isso que eu digo que o Evangelho é um texto vivo. Ele sempre está em movimento, dependendo dos olhos de quem está olhando. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Augusta, nunca mais te ouvi. Vem orar pra gente, Augusta. Vamos fechar os nossos olhos e que possamos voltar ao nosso pensamento, ao nosso Mestre, e dizermos assim: como é bom, Mestre, estar em tua casa. Como é bom relembrar o teu Evangelho, onde se apresentam oportunidades para que possamos, na maioria das vezes, fazer diferente. E a nossa caminhada ser de uma maneira mais tranquila. E desse modo só podemos te agradecer por essa oportunidade que tu nos dás de aqui nos reunirmos em teu nome, relembrando esse Evangelho maravilhoso, e que possamos, cada um aqui presente dos dois planos, nos esforçarmos para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E nesse momento, só te rogamos que sempre esteja conosco, nos intuindo, nos orientando através dos nossos anjos guardiães, para que essa vontade seja sempre firme
ser esse homem de bem. Que assim seja.